Sou Bárbara Galdino, tenho 29 anos, sou confeiteira há 5 anos e moro em Planaltina, DF. Então, desde criança eu sempre gostei muito de estar na cozinha, mexendo com bolos, algo mais familiar. A Bárbara, ela sempre foi uma pessoa muito mais dedicada às coisas do lar, assim, né? Ela sempre gostou muito. Esses dias a gente estava lembrando, inclusive, sobre quando a gente tinha uma moça que trabalhava na casa dos nossos pais, que ela gostava muito de ajudar essa moça. Ela estava o tempo todo ajudando ela em alguma coisa na cozinha. Ou então ajudando com alguma coisa, alguma tarefa de casa. É que ela, quando pequena, ela gostava muito de me ajudar na cozinha, o que a Aymara nunca fez, né? A Aymara nunca gostou. E a Bárbara tem até o aventalzinho dela até hoje. Que ela pequenininha, com 3 aninhos, ela botava ela na cadeira e ela gostava de ficar ali mexendo, né? A gente brincava muito. A Bárbara sempre foi uma pessoa que gostava muito de brincar de boneca. Ela gostava daqueles bebezões bem grandes, enquanto eu gostava muito de Barbie. E ela sempre teve essa coisa mais assim de casa e tal, de gostar de casa. Então eu acho que muito da profissão dela hoje já vem de quando ela era criança, assim, que ela já tinha essa coisa mais voltada para algo mais doméstico, assim, né? E entrei na faculdade, né, fazendo curso de Direito no UniCeub. E no decorrer da faculdade eu engravidei, né, com 21 anos. Eu fiquei grávida do meu filho, né, do João Pedro. E durante esse período eu comecei a fazer bolos em casa mesmo. E depois ela veio falar que não, que ela estava fazendo a faculdade, mas que ela não gostava dela. Aí começou a fazer esses bolos aqui em casa pra gente. E chegou onde está hoje, que para mim ela me surpreendeu. Eu nunca imaginei que ela fosse chegar onde ela chegou, né? Porque elas nunca, nenhuma das duas tiveram obrigação assim com casa, de ficar fazendo as coisas em casa, de fazer bolo, de fazer essas coisas. E a Bárbara já veio começar a fazer bolo, já era adulta. Ela sempre trazia alguma sobremesa diferente que ela gostava de fazer. Ela via alguma receita e ela queria testar. No começo, ela gostava de fazer alguma coisa na cozinha, mas para a área de salgado, assim, né? Sempre um macarrão diferente, alguma coisa assim. Mas de casa, ela sempre foi a que mais gostava de cozinhar, assim, que ela sempre pegava algum momento de casa para fazer alguma receita que ela tinha visto na internet, alguma coisa assim. E aí ela começou a ver receita de sobremesa, se eu não me engano. E aí ela testava uma sobremesa ou outra, uma torta, alguma coisa assim. Aí quando mais velha já, que ela começou a fazer alguns bolos. Primeiro aqueles bolos mais caseiros, aqueles bolos que a gente tem mais costume, assim, né? Minha mãe sempre gostou muito de pão de ló, um bolo chamado pão de ló. A Bárbara começou a fazer esse bolo. Tinha uma tia nossa que já fazia e tudo, exatamente do jeito que minha mãe gosta e tal. E aí a Bárbara passou a fazer também dentro de casa, porque minha mãe gostava, então ela, né, para poder fazer aquele bolinho no fim da tarde. Foi daí que foram surgindo os outros bolos. Já era até mãe do João Pedro, quando ela começou a fazer o bolo. O primeiro bolo dela foi de churros, e todo mundo adorou, aí ficavam pedindo para ela fazer. As pessoas me davam material. Eu descobri uma receita que era o famoso bolo churros na época, bem conhecido. E assim, vizinhos, amigos pediam para eu sempre estar fazendo esse bolo. Nem sabia cobrar o quilo, né? Eu vendia a receita, por não ter conhecimento, né, teórico na área da confeitaria. E uma tia que falou assim: minha filha, começa a vender, né, esse negócio de ficar dando o bolo, é seu tempo, o forno. Então foi aí que eu comecei mesmo a me dedicar na confeitaria. Só que assim, até o momento, mesmo cobrando, era uma forma assim que eu não tinha como profissão, né? Tanto que eu não falava para as pessoas que eu trabalhava com isso. Às vezes eu me envergonhava do meu filho falar para as pessoas que eu fazia bolas, eu ficava meio tímida. E foi com o tempo que eu fui realmente me descobrindo, as pessoas vinham, né, dar seu feedback de que, nossa, era o melhor bolo. E chegou um ponto que eu não consegui mais estar na faculdade à noite, com um filho pequeno,
e tá nessa produção de bolos, né? Foi crescendo e dentro da minha casa, apenas com um forno, né? Tinha essa dificuldade de não ter o material, né? Até mesmo pelo ambiente, que às vezes chegava gente. E foi tomando uma proporção assim que eu comecei a enxergar isso como uma profissão, né? Foi que as pessoas foram me encorajando, porque eu acredito muito assim que hoje eu tô, né, na confeitaria, cresci e hoje eu me tornei uma confeiteira, né, conhecida na cidade, foi porque muitas pessoas estiveram ao meu lado, acreditaram em mim, falavam do potencial que eu tinha que realmente investir. Eu não imaginava que a confeitaria tinha toda essa oportunidade, né, tão grande. Só que eu sempre achei interessante o empreendedorismo. Ela nunca me falou que tinha vocação, né, para ser empreendedora. Então, eu comecei a ajudá-la porque, assim, a demanda ficou muito grande. Ela começou a pegar muitas encomendas e isso era uma forma de incentivá-la, né, a cada vez mais pegar mais encomenda, também para ela não se cansar tanto, porque eu via isso que era um dom nela. Apesar dela ter começado muito crua, assim, ela já vinha de uma base de um conhecimento grande na cozinha. Só que ela era crua para essa parte de confeitar, né? Só que ela foi atrás, fez cursos, e com a demanda aumentando, eu acho que para incentivá-la eu tinha que ajudá-la também. Daí fui ajudando, lavava louça, até hoje vou aos mercados com ela e vejo muito potencial, né? Vejo potencial para crescer cada vez mais. Por isso que eu sempre tentei ajudar. É questão de moda, né? Assim, na época era faculdade de Direito, Medicina, que sempre foi um curso muito conhecido, e por ter família, né? Ter primos na área da advocacia. E aí eu prestei o vestibular para Direito. Mas até então, até a segunda chamada seria até enfermagem. Nada a ver com o que eu trabalho hoje. Nunca chegava ao fim essa faculdade, ela ficava só enrolando a gente, né? Eu sempre estive do lado dela, né? Procurei ajudar. O pai dela é muito revoltado com isso até hoje, né? Ele nunca gostou, porque quando ele vê ela até tarde, aí, que ela tem dia que vai de madrugada fora, né? Aí ele fala que não era isso que ele queria para ela, né? Que ele pagou faculdade para ela tanto tempo, faculdade boa, cara, e que ela não precisava estar fazendo o que ela está hoje. Eu falei para ela, mas é o que ela gosta de fazer. Ela não gostava de fazer da faculdade. Então eu procuro ajudar, eu sempre ajudei ela. Eu não ajudo mais assim, fisicamente, lá dentro, né? Mas no que eu posso ajudar, eu faço comida para eles aqui. É a primeira vez que ela começou, que ela quis aumentar a cozinha dela, eu fui quem fiz o empréstimo para ela, no meu nome, aí ela fez, depois ela quis fazer a lojinha também, o pai dela sempre contra, mas eu falei, não, vai e faz. Aí ela falou, mãe, você faz o empréstimo para mim de novo? Eu falei, faço. E fiz. E a lojinha está prontinha, né? Só esperando acabar essa pandemia para inaugurar. E eu tinha vontade de fazer gastronomia, só que como era um curso muito recente aqui em Brasília, se eu não me engano, na época só tinha o IESB, e aí meu pai não acreditava muito, falava que não ia dar certo, que eu não fizesse, e aí eu tentei, né, fazer o curso de Direito, mas desde quando eu iniciei o curso, eu não me enxerguei na profissão. Estagiei, né, trabalhei em escritório de advocacia, mas eu nunca me encontrei na área do direito. Foi uma experiência muito boa, né, em que eu passei por estágios, que eu trabalhei, mas assim, hoje eu pude ver que realmente eu escolhi a profissão certa. Porque eu tive a oportunidade de estagiar em órgão público e em órgão, né, privado, né, em escritório. E vi que assim, eu não me identifico, né, em ter tomado um tempo, ter estudado para concurso. Eu vejo que eu sempre fiz a escolha certa. Assim, Deus me deu a oportunidade de estar na faculdade e estar fazendo bolo, né, para eu hoje ver que realmente o meu caminho é esse, é a confeitaria. No momento em que eu iniciei com a produção de bolos, eu tinha aquela renda ali que eu tinha com os bolos para festa, para roupa,
algo supérfluo, né? E assim, uma coisa que eu tive que abrir mão foi da vida social, assim mesmo, de estar em festas, shows, abrir momentos em que antes eu não tinha essa maturidade, porque eu não encarava aquilo como profissão.